Ao longo da disciplina de sistemas operacionais, a gente conversa muito a respeito de algoritmos e estrutura de dados, a respeito de mecanismos internos do sistema, como ele funciona. Mas hoje a gente vai conversar sobre algo um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre tipos de sistema operacional, nós vamos tentar falar um pouco sobre como o sistema é construído, como que ele é organizado por dentro. Então a gente vai começar com um diagrama que é básico, ou que é muito comum para falar a respeito disso, que é um diagrama em camadas. A gente começa com a camada mais inferior, que é do hardware. Por que inferior? Porque a gente pensa comumente em níveis de abstração, não é isso? Aqui embaixo a gente tem então todos os componentes eletrônicos que fazem a nossa máquina funcionar: CPU, memória RAM, todos os periféricos de entrada e saída, etc. Aí a gente tem que conversar com esse hardware, então aí aparece a nossa segunda camada aqui, que a gente já sabe é o sistema operacional. Pronto. E finalmente, acima disso tudo, nós temos os aplicativos que a gente usa no dia a dia. Esses aplicativos, conforme a gente já conversou anteriormente, tem que fazer pedidos ao sistema operacional para resolver qualquer coisa que eles precisem. Seja usar um teclado, fazer uma conexão de rede, apresentar algo na tela, etc, etc. E nós já estudamos também o fato de que esse pedido de um aplicativo para o sistema operacional funciona como se fosse uma chamada de função especial, não é uma instrução qualquer. E isso porque existe uma espécie de barreira aqui, vamos tentar representar dessa maneira, certo? E essa barreira faz uma separação de modo que, por exemplo, um aplicativo não consegue acessar o hardware diretamente. Não é a única barreira. A gente tem que lembrar também que cada aplicativo está dentro de um espaço de memória separado. A gente conversou a respeito dos registradores base e limite. Essa ideia do base e limite, a gente pode dizer assim que depois evolui para um outro método de controle de memória, mas isso a gente vai conversar no futuro. De qualquer maneira, seja com esse método que a gente vai falar depois, ou seja, só com o mecanismo, digamos, mais antigo de base limite, o fato é que cada aplicativo reside, então, dentro de uma espécie de caixa na memória. Se ele precisa de qualquer coisa, tem que fazer uma chamada especial aqui para o sistema. E essa barreira vermelha, que já foi conversada anteriormente, dá, dá para nós uma nomenclatura nova que consiste dos seguintes nomes. A gente diz que aqui embaixo a gente tem um espaço de kernel ou kernel space, vamos marcar isso assim. Corresponde também ao modo privilegiado da CPU. E acima dessa camada, lá onde estão os aplicativos, a gente tem o espaço de usuário, e uma outra expressão para isso é user land, né? Terra de usuário. Isso que nós estamos vendo aqui, essa aqui é a primeira maneira que a gente pensou para construir um sistema operacional. Ele está inteiramente protegido, né, atrás dessa barreira vermelha, ou em outras palavras, o sistema inteiro reside no kernel space, e a gente dá um nome para esse formato ou para essa estrutura, tá? A gente diz que isso aqui, vou marcar aqui no canto, é uma arquitetura monolítica. Esse nome aqui, vamos falar um pouquinho dele.
Por que monolítico? Essa aqui é uma palavra formada por dois termos, a gente pode cortar aqui no meio. Mono, você já deve ter imaginado, significa único ou um só. Lítico vem do grego, assim como mono. Posso dar alguns exemplos, como neolítico, paleolítico ou litografia. Talvez você já tenha associado, então, isso aqui significa pedra. Então é como se a gente tivesse um sistema operacional monopedra. É um nome engraçado, você pode pensar assim, um sistema operacional monobloco. A ideia de bloco é porque o sistema operacional forma um bloco único aqui em kernel space. Contudo, existe um detalhe a respeito dessa nomenclatura. Não necessariamente o código que está aqui dentro do sistema operacional vai ser o que a gente chamaria de código monolítico. A gente pode ter isso tudo aqui dividido em módulos. Você pode ter todo o código do sistema operacional dividido em pedaços, né, módulos separados. Isso aqui pode ser programado usando orientação a objeto, etc, etc. Qualquer técnica que você imaginar, eu diria tudo menos código monolítico mesmo, né? Do gênero, a gente abre uma função main e escreve o sistema operacional inteiro lá dentro. Não é essa a ideia. Esse termo monolítico, quando aplicado a sistemas operacionais, só diz respeito ao fato de que o sistema operacional todo roda em modo privilegiado. Então, quando a gente aciona o sistema operacional, a CPU chaveia para modo privilegiado e faz aquilo que nós solicitarmos. Fazendo o diagrama bem rápido aqui, nós precisamos da separação entre kernel e user space. Aqui embaixo a gente tem o sistema operacional e aqui nós temos os aplicativos. E agora tem uma nova pergunta que é a seguinte: qual seria a consequência de nós termos um trecho de código assim em cada uma dessas duas regiões? É lógico, primeiro uma coisa, você poderia chegar e perguntar, mas escuta, por que alguém vai escrever um código tão maluco quanto esse? A questão não é exatamente essa, a questão é que isso aqui ilustra um erro que pode acontecer, aquilo que nós chamamos de ponteiro perdido. Você pode ter um vetor, uma matriz, uma cadeia de caracteres que está indexada erroneamente, por exemplo. Ou então o uso de um ponteiro mesmo, né, tentando acessar alguma estrutura de dados direto na memória e infelizmente esse ponteiro está com um valor errado. Então isso pode acontecer em algum código, pode acontecer dentro de um aplicativo. Agora, qual seria a consequência se isso estivesse dentro do sistema operacional? Será que ia ter um resultado diferente? Sim ou não? De novo, eu convido você a fazer uma pausa no vídeo, pensar um pouquinho, se for o caso até, escreva a resposta. Porque quando a gente faz, por exemplo, uma avaliação da disciplina, você tem que escrever. Escrever é diferente de falar. Então, se quiser um momento de revisão, pause agora o vídeo e tente escrever uma resposta e daí a gente confere o que você pensou. Fez a pausa? Eu espero que sim. Vamos ver se nós dois pensamos a mesma coisa. A primeira resposta que a gente pode dar é: se esse trecho de código aparece em um aplicativo ou se ele aparece dentro do sistema operacional, o resultado pode ser o mesmo. Como assim o mesmo? Se a gente está escrevendo um valor numa posição aleatória, esse valor, novamente, pode cair num espaço vazio, pode cair em cima de uma variável ou pode cair em cima de código. Então parece que as coisas continuam iguais, não é verdade? Mas existe um agravante aqui, que é o fato do sistema operacional rodar em modo privilegiado. Esse valor que está sendo escrito aqui poderia cair a rigor em qualquer posição da memória. Recorde que o sistema operacional, a princípio, não tem limite de acesso. A gente pode acabar escrevendo em cima de um buffer de entrada e saída, uma área em que está acontecendo o DMA, por exemplo,
posso escrever em cima de uma porta de... Uma porta não, né? Um dos endereços de entrada e saída mapeada em memória. E a gente pode adulterar uma instrução qualquer lá dentro do núcleo do sistema. E afinal de contas, como o sistema operacional garante o funcionamento da máquina, a consequência pode ser muito mais dramática. Uma coisa é você travar um aplicativo aqui dentro do espaço de memória dele. A outra coisa é você quebrar uma engrenagem do sistema operacional, porque o computador inteiro vai parar. Vamos retornar no diagrama anterior que eu vou mostrar mais uma coisa para a gente aqui. Era esse diagrama aqui. Então nós já estamos cientes do fato de que um erro de código poderia afetar o computador inteiro, certo? Duas coisas para a gente considerar. Primeira coisa, computador não necessariamente é apenas um celular que a gente pode estar usando para assistir esse vídeo aqui. Um laptop, um desktop em casa que eu uso para digitar um trabalho ou algo assim. Um computador pode ser um equipamento que está embarcado dentro de uma aeronave. A gente pode pensar em aplicações militares, a gente pode pensar em um satélite de telecomunicação, um roteador de rede na sua casa, um switch de uma rede grande, um equipamento médico. Então tem várias situações em que uma falha desse sistema aqui pode ter uma consequência muito mais grave do que eu precisar dar um reboot, né? Reinicializar um computador em casa. Segunda coisa que eu tenho para considerar aqui é o tamanho desse sistema operacional aqui. Qual seria o tamanho de um sistema operacional típico? Quando nós conversamos sobre Windows, Linux, Android e coisas assim. Dentro do curso de computação, a gente costuma programar uma série de coisas, não é verdade? Desde o primeiro dia de aula lá em laboratório, a gente sai escrevendo alguns programinhas. E isso vai aumentando ao longo do tempo. Uma hora você escreve um programa de 100 linhas, daqui a pouco um com 1000. Um outro colega acaba batendo na casa de 10.000 linhas ao longo do curso. Vamos considerar 10.000 linhas já é uma aplicação assim relativamente grande. E qual seria o tamanho de um sistema operacional como um Linux da vida? Eu vou colocar um número aqui que é menor do que um número real, né? Só para a gente pensar a respeito. Então, quero escrever o Linux, né? Quantas linhas de código eu vou precisar? Você vai precisar de alguma coisa mais ou menos assim. 10 milhões de linhas de código. Lembra, eu falei que é mais do que isso aqui. Então, a gente tem uma máquina que é extremamente complicada e que é extremamente grande. Se você já fez depuração de código, se você já teve um programa na sua frente com 1000 linhas de código e teve que encontrar um bug, você sabe o trabalho que isso dá, né? E no caso de um ponteiro perdido, que foi o exemplo que eu citei, mas não é o único tipo de bug que existe no mundo, é mais difícil ainda. Então, a situação que nós temos aqui agora é assim, eu tenho uma arquitetura monolítica, lembra, esse é o assunto que nós viemos conversar nesse vídeo. Tem uma arquitetura monolítica, o que significa que o sistema operacional inteiro roda em modo privilegiado. Todo o código do sistema operacional tem acesso livre e restrito à CPU, vamos imaginar assim. E é um código muito grande. E é difícil a gente garantir que em 10 milhões de linhas de código não existe um bug. Se você procurar os reportes, se você fizer uma pesquisa por aí na internet, você vai encontrar erros no Windows, você vai encontrar erros em sistema da Apple, você vai encontrar erros no sistema Linux. O que a gente faz quando tem um sistema tão grande assim é lutar contra esses erros e ao longo do tempo a gente vai encontrando essas falhas e elas vão se tornando mais raras. É por isso que é bom você não ficar alterando o código sem parar, você não ficar lançando versões novas
com muitos recursos novos sem parar. É interessante lançar uma versão nova que corrige erros, né? Mas quando você tem uma versão que tem um novo sistema operacional, que tem um monte de recursos que foram assim criados e que não existiam antigamente, você tem uma chance maior de ter algum defeito escondido ali, certo? Então vou lá. Agora a gente teria que pensar numa alternativa, né? Porque do ponto de vista de manter a máquina funcionando corretamente e garantir que sistemas críticos, né? Às vezes a vida de uma pessoa está dependendo do funcionamento dessa máquina, e o funcionamento da máquina depende do sistema. Enfim, talvez seja bom a gente repensar isso. E vamos ver então uma outra maneira de fazer o sistema operacional, uma outra maneira de organizar essa figura aqui. Nós vamos fazer novamente o nosso diagrama aqui. Começa na camada inferior, que é o hardware. Depois, acima disso, a gente vai ter a divisão entre espaço de kernel e espaço de usuário. Vou colocar aqui kernel space, e aqui em cima eu vou chamar de user land. Lembre-se de que essa linha vermelha e essa divisão representa para nós a passagem da CPU de modo usuário para modo privilegiado. Lá em cima, no último nível, a gente vai ter os aplicativos. Então, por enquanto, o desenho está bem semelhante ao desenho anterior, não é? Reveja aqui. A gente está partindo a princípio da mesma ideia. Só que agora a gente vai modificar um pouco. Lembra que o sistema operacional não vai ser escrito todo dentro de uma função só, não é verdade? A gente vai dividir ele em módulos, vai dividir em funções, vai dividir em pedaços, afinal. E digamos que eu comece a desenhar um pouco esses pedaços aqui. Então tem uma rotina lá que cuida da memória, tem uma outra subrotina que cuida da CPU. E, bom, aqui começa um pouco a surpresa. Vou tentar fazer algo assim. Repara que agora eu tenho pedaços fora do kernel e pedaços dentro do kernel. E esses pedaços aqui estão relacionados, tá certo? E esse conjunto aqui é o nosso sistema operacional. Se você preferir, eu posso desenhar isso de uma outra maneira. Vamos tentar. Vamos fazer isso assim. Sempre a gente tem o hardware aqui embaixo. Tá. Depois, a nossa divisão entre espaço protegido, né, modo protegido ou não. Vou escrever só o kernel aqui. Voilà. Só que agora o nosso sistema operacional começa a ter um contorno meio que assim. Ou seja, tem pedaços do sistema operacional que estão fora do kernel, que estão em modo usuário. E finalmente aqui fora a gente tem os aplicativos como sempre. A gente pode pensar que cada uma dessas coisas que a gente está vendo aqui é um módulo, pode ser um bloco, tá certo? É um pedaço de código aqui que pertence ao sistema operacional. Por que eu estou falando em blocos, em módulos? Porque todas essas unidades aqui que a gente está pensando ficam protegidas na memória. A gente continua tendo mecanismos como base e limite para colocar cada um desses trechos de código dentro de um espaço separado. Só que daí o que é interessante é que nessa nova organização que nós estamos pensando, partes do sistema operacional vão ficar lá em userland e partes do sistema operacional vão ficar aqui protegidas dentro do kernel em si. Qual seria o motivo para a gente organizar o sistema desse jeito? Qual seria o motivo para colocar pedaços do sistema
fora do núcleo. Considere um exemplo. Vamos falar a respeito do sistema operacional Windows. Se a gente for abrir uma janela no vídeo, né, como que seria o código para abrir essa janela? Pensa junto comigo. A gente tem que salvar o conteúdo anterior da tela, né? Porque a gente abre a janela, ela mostra alguma coisa, fecha a janela, o conteúdo está lá outra vez. Mas além disso, eu preciso desenhar umas bordas aí, deixa eu fazer isso aqui em preto. Desenha umas bordinhas aí, uma barrinha aqui em cima, possivelmente você pinta essa janela de alguma cor, né? Coloca um iconezinho lá para fechar e tal. Para fazer essa pintura aqui, como é que a gente pinta uma região retangular? São 2 laços fora aninhados, né? E depois mais um pouquinho de código aí para desenhar essas outras coisas, colocar um título aqui na janela e etc. Veja, isso aqui é um código simples, um código comum, né? Para fazer um desenho. Agora vem a pergunta, por que eu vou colocar esse código dentro do núcleo do sistema operacional? Né? Uma coisa simples assim, aí eu vou trazer e colocar como se fosse um módulo aqui para fazer desenho de janela. Aí imagina que nós lançamos um novo tipo de sistema operacional, uma nova versão, e nessa nova versão do sistema operacional eu começo a ter um sombreado na janela, né? Para dar um efeito 3D. Tá, então você tem que colocar aqui uma coisinha a mais. Bom, eu vou ter que escrever mais código. Digamos que agora eu faça uma nova versão do sistema operacional e essa janela tenha também uma certa transparência que eu possa regular. Pronto, eu tenho que alterar mais código ainda. A gente está falando, né, na ideia de um sistema operacional monolítico, em colocar aqui dentro, no coração do sistema, um trecho de código que, a rigor, não precisa de modo privilegiado. Tá? Fazer um desenho, não tem muito sentido isso. A gente precisa de modo privilegiado, tá certo, para poder acessar a placa de vídeo, mas os detalhes a respeito do desenho, a lógica a respeito desse desenho aqui, não tem necessidade do modo privilegiado. O modo privilegiado seria talvez só no interior de um laço for, né? Imaginando que eu estivesse fazendo uma coisa assim, e aqui dentro do laço for eu tenho algo como acesse a placa de vídeo para pintar os pixels. Mas o restante do código aqui não precisa de modo privilegiado. Então a gente vem para essa nova estrutura aqui e a ideia básica é essa. A gente vai manter aqui dentro do kernel, né, do sistema operacional, apenas o código que necessita de modo privilegiado, código essencial a ser protegido, e a gente empurra para fora todo o código que não requer essa habilidade, digamos assim, né? Não requer esse status especial da CPU para executar. Essa aqui é uma nova arquitetura. Repara que o que a gente fez foi diminuir o kernel, concorda comigo? O núcleo do sistema operacional diminuiu, a gente só deixou o essencial aqui. Então essa é uma nova arquitetura, ou assim, uma outra alternativa de arquitetura. Vou escrever o nome dela aqui dentro. A gente diz que isto aqui é uma arquitetura microkernel. O nome é autoexplicativo, não é verdade? O núcleo do sistema diminuiu, né? Ficou pequeno, o menor possível. Existe uma outra maneira de escrever microkernel. A gente também usa às vezes a letra grega assim, né? Mi. Então, microkernel. Tá bem? Você pode encontrar dessas duas maneiras aí, escrito em livros ou outros materiais. Agora vem uma pergunta assim, o que nós vamos deixar dentro do kernel e o que a gente vai colocar fora do kernel? Bom, a resposta é você pensar aquilo que é essencial rodar em modo privilegiado, né? A gente precisa, então, por exemplo, gerência da memória.
Como assim gerência da memória? Pensa lá nos registradores base e limite. Se qualquer aplicativo puder alterar esses registradores, a gente imediatamente perde toda a segurança, né? Todo o controle de memória do computador. Então, a gerência de memória de uma maneira geral, ou seja, o espaço de cada aplicativo, quanto espaço um aplicativo tem ou não para trabalhar, etc., a gente vai preferir deixar isso lá dentro do núcleo, não é verdade? Outro aspecto, gerência da própria CPU. Como assim gerência de CPU? O que isso significa? Um computador roda mais de um programa ao mesmo tempo. Isso acontece no teu celular. Por exemplo, você pode estar usando um jogo no teu celular e de repente você recebe uma notificação. A gente já falou sobre isso lá na época das interrupções, né? Então você pode ter vários programas rodando ao mesmo tempo. Alguém tem que dizer qual é o programa que tem direito de usar a CPU. E, bom, não pode ser outra entidade, tem que ser o sistema operacional, né, que organiza a máquina toda. Uma outra função, tem uma coisa que nós chamamos de IPC, é mais uma das siglas que a gente não costuma traduzir na nossa área. Perceba, RAM também eu não traduzi. CPU também tem o hábito de usar a sigla em inglês, ao invés de UCP. Então, IPC não costumamos traduzir e significa Inter Process Communication. Né? Então, é comunicação entre processos. Por que comunicação entre processos? A gente ainda vai conversar a respeito disso, mas tem várias situações em que nós precisamos dois aplicativos trocando dados, né? Vamos voltar nessa figura aqui. Algumas vezes a gente tem problemas que são divididos em programas separados. É uma técnica para você construir uma solução. Só que como cada aplicativo está no espaço de memória separado, né? Está dentro da caixinha dele base limite, como a gente está acostumado a dizer, esses aplicativos não enxergam um ao outro, eles vão precisar da ajuda do sistema operacional para fazer essa comunicação, tá bem? É aqui que entra essa sigla IPC, então o sistema tem que fornecer um mecanismo para que esses aplicativos possam conversar quando isso é necessário. Basicamente são essas funções que a gente precisa, daria para pensar em outras talvez, eventualmente o controle do relógio da máquina também. A gente teria que garantir que isso está lá dentro do coração do sistema, porque o relógio vai ter um impacto na gerência da CPU, né? Quanto tempo um programa pode usar o processador. Ou talvez coisas como timestamp. Você vai no terminal bancário, faz uma transação, a hora da transação tem que estar correta. A gente pode precisar disso para criptografia também, né? Alguma questão de segurança, assim. Mas se não, basicamente, a gente tem esses três itens aqui, ok? Exemplos desses sistemas. Vamos pensar aqui. Então, vou colocar de um lado monolítico e de outro microkernel. Monolítico eu já acabei falando aqui no meio da nossa conversa. Então, você já me ouviu dar a deixa. A gente tem exemplos como o próprio Windows, o Unix, né, que foi um precursor do Linux. O sistema da Apple, né, o OS X, iOS, também são derivados lá do Linux, do Unix, perdão. Então, OS X, que mais? Nosso amigo Android também é um exemplo de sistema monolítico, né? Então, todos esses indivíduos aqui funcionam como a gente estava habituado a pensar no começo da nossa disciplina. Você tem o código inteiro protegido. Sistemas microkernel são menos conhecidos. Curiosamente, não significa que eles sejam menos usados, né? Mas eles não aparecem no escritório, eles não aparecem no teu celular, eles estão embutidos em equipamentos. Eventualmente vai estar embutido no micro-ondas, talvez numa máquina de lavar. Eu já mencionei aplicação militar.
Talvez o sistema que controle a ignição do teu carro seja um microkernel, mesmo porque, volta aqui na figura, vamos para cá outra vez, né? Lembra, o microkernel deixa aqui no núcleo só o que é essencial, tá? Essas pecinhas, esses módulos, esses pedaços que estão em user land, a rigor são opcionais, a gente encaixa esses pedaços ou tira conforme seja necessário. Comparativamente com a arquitetura monolítica, não é assim, né? Quando você adquire o sistema monolítico, você adquire um grande bloco e tem tudo lá dentro. Então, assim, se a gente fosse usar um sistema monolítico para controlar o motor de um carro, se a gente fosse usar um sistema monolítico para controlar talvez um marca-passo cardíaco, imagina meter um Unix, né, numa situação dessas, um Linux ou um OS X da Apple. Aí você vai querer dizer para mim que a tua geladeira vai ter um CD-ROM. Ou então que a gente pode conectar um teclado no marca-passo. Ou então eu vou colocar uma impressora conectada no meu equipamento de micro-ondas. Não tem sentido, a gente está falando de coisas que a gente não precisa, na verdade. Então a gente sai do monolítico, vai para o microkernel, então ele é bem enxuto, esses sistemas têm uma tendência a ser pequenos, né? E tem uma semelhança assim, com o jogo de Lego, eu diria. A gente vai encaixando peças conforme elas sejam necessárias, tá? Então, não são nomes muito conhecidos por aí. Um muito famoso sujeito chamado QNX, muito famoso mesmo na indústria, em aplicações como essas que eu acabei de citar. Um outro bastante conhecido também, um sujeito chamado Minix, ou Minix, depois tem uma versão 3 dele. Esse Minix aqui foi desenvolvido nada mais, nada menos pelo Andrew Tannenbaum com a equipe dele lá na universidade. E, inclusive, existe uma versão de Minix que foi embarcada dentro de hardware da Intel. Então, tem algumas placas-mãe que receberam Minix embutido. Olha que coisa curiosa, você está rodando um Linux lá no seu computador, dentro dele tem uma placa da Intel e dentro da placa tem um outro sistema operacional. Aí você vai me perguntar, mas por que diabos tem um sistema operacional dentro da placa? Esse sistema operacional embutido fornece funções como ligar ou desligar o computador remotamente, né, via rede, e algumas funções de diagnóstico à distância. Isso é uma maravilha se você tem um data center. Imagina uma sala que tem 1000 computadores lá dentro, você da tua escrivaninha, com um software apropriado, consegue entrar em qualquer máquina e fazer ajustes, etc. Por outro lado, é óbvio que isso também introduz uma dúvida de segurança, né? Mas, enfim, a ideia está colocada aí. Então, nós temos esses dois exemplos aqui. Deixa eu ver o que mais. Tem um outro sistema famoso chamado L4, né? Tem algumas versões dele. Em particular, tem uma versão, é o SEL4, que tem algo especial. Esse sistema aqui foi analisado formalmente, então usando ferramentas lá de engenharia de software, que garantem que quando o código dele está funcionando, ele não vai cometer erros do gênero fazer uma divisão por zero, ou usar um índice errado em uma string, ou usar um índice errado no acesso a um vetor ou uma matriz. No código dele, né? Eu não estou falando de aplicativo, eu estou falando que dentro dele, né, se existir uma string lá dentro do SL4, ele garante que jamais vai indexar errado. Essa garantia é muito difícil de se conseguir. Tá? Esse é um problema em engenharia de software muito difícil. Alguns anos atrás conseguiram resolver para o SEL4. E depois existe uma série de outros exemplos aí. Tem vários sistemas microkernel, mas as aplicações são muito pontuais, né? Então, esses sistemas aqui não são famosos como esses aqui que são dedicados a grande público.
Além de monolítico e microkernel, existem algumas outras variantes, mas eu diria que essa divisão aqui é que é realmente a mais representativa. Existem algumas coisas como nanokernel, existe uma outra ideia chamada de exokernel, e tem um outro caso, algumas pessoas disseram que o Windows seria um sistema híbrido. Como assim híbrido, né? Vamos trazer desenho de novo aqui. A ideia seria que a gente consegue colocar ou retirar esses módulos. Então, bom, até certo ponto, sim, é verdade, eu consigo colocar mais um módulo ou retirar um módulo do Windows, tudo bem. Mas esses módulos estão todos em kernel space, né? Então, essa nomenclatura de híbrido é meio estranha, tá? Então, assim, eu fico mais para nós aqui, né, para os nossos objetivos, com essa distinção entre monolítico e microkernel, que captura o básico dessa forma de organizar o código de um sistema operacional. E vamos concluir a nossa conversa aqui. Vamos falar a respeito de tipos de sistema operacional. A gente estava falando de arquiteturas, né, a maneira como a gente constrói, mas tem uma outra, não diria classificação, mas enfim, tem um outro aspecto aí que a gente fala a respeito de tipos. Eu vou falar rapidamente aqui, tá? Normalmente a gente começa, quando a gente fala até sobre a história de sistemas operacionais, com uma coisa denominada processamento em lote. Eu deixo até para você procurar um pouco mais a respeito depois. Basicamente, vamos pensar assim, eu tenho um lote de programas, então imagina uma fita magnética com vários programas lá dentro. A gente está falando talvez de um computador bem antigo, né? A invenção é bem antiga, ela existe hoje em dia também, né? Mas é clássico se referir lá ao começo dos tempos. Então você tem uma fita magnética, vários programas lá dentro, você executa um programa atrás do outro, do começo ao fim. Roda o primeiro programa, roda o segundo, roda o terceiro, etc. Então, você praticamente nem tem sistema operacional, é um laço for que vai puxando cada um desses programas e, na verdade, o programa que se vire com I/O e etc. Tá? Repetindo, né? A ideia bem antiga lá dos primórdios da coisa. Tá? Eu deixo para você ler mais a respeito. A gente tem processamento em lote hoje também. Pronto, vamos ver outra coisa aqui. A gente tem algo conhecido como, vamos por assim, mono ou multi ou também programa. Vou colocar desse jeito, pronto, tá? Então a gente tem sistema monoprogramado ou sistema multiprogramado. Tentei escrever melhorzinho, mas não ficou tão bom. Vamos ver outro caso aqui. Então a gente tem, vamos por assim, mono, multi, programado, ok? Então nós dizemos que existem sistemas monoprogramados e que tem sistemas multiprogramados. Não é difícil assim deduzir, tá? Vai ser fácil você lembrar isso. Um sistema operacional monoprogramado só admite um programa na memória. Pronto, né? E um sistema multiprogramado pode ter mais do que um. Ah, mas só isso? Bom, eu pergunto para você qual que é a diferença para construir um sistema multiprogramado? O que a gente precisa ter em mãos para resolver o problema? Pausa o vídeo se você não tiver a resposta pronta. Você fez a pausa? Não? Então você tinha a resposta, né? A gente tem que ter relocação de código. Se ficou em dúvida sobre relocação e o que tem a ver com esse assunto, você vai ter que voltar lá nas aulas anteriores e fazer uma revisão, tá? Que mais que a gente tem? De novo, vamos colocar aqui mono, multi, e agora um outro termo parecido, processamento.
Poxa vida, não é a mesma coisa. Cuidado aqui. Veja, mono ou multiprogramado, mono ou multiprocessamento. Poxa, a gente tem uma distinção de programado para processamento. Presta bem atenção nessa palavra processamento e pensa em processador. Se nós tivermos um sistema com monoprocessamento, ele só pode processar um código de cada vez, um aplicativo de cada vez. Se nós dispusermos de um sistema multiprocessamento, isso significa que eu posso rodar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, a gente está falando em algo como um dual core. Você tem que ter duas CPUs para poder ter isso aqui. Perfeito? Vamos continuar. Deixa eu fazer uma barra aqui. Vamos usar esse pedacinho da folha. Uma outra ideia. A gente começa aqui com uma caixa. Essa caixa pode ser bem grande, tá? Ela pode ser do tamanho de uma sala inteira. A gente está pensando aí nos anos 1950, 1960. Aí nessa caixa a gente faz o seguinte, a gente puxa um fiozinho aqui, né? E liga uma tela aqui, bota um teclado. Puxa outro fiozinho lá, uma outra tela, um outro teclado. Puxa mais um fiozinho aqui. O que é isso? Um telefone. Nesse telefone, ligo mais uma tela, mais um teclado. E aí a gente coloca gente para trabalhar. Né? Coloca uma pessoa aqui, coloca uma pessoa lá e mais alguém que está usando o computador aqui remotamente. Essa é uma estrutura que existiu já, como eu falei, lá por 1950, 1960, existia essa ideia, por exemplo, de uma linha de telefone para acessar o computador. Essa grande caixa, como eu chamei assim, né, ocupando uma sala inteira, costumava se chamar esse negócio aqui de mainframe, um computador de grande porte. E essa máquina aqui, para a época, ela era suficientemente rápida para fazer o seguinte: processava um aplicativo de uma pessoa, em seguida chaveava, processava o aplicativo de outra, chaveava novamente, processava o aplicativo de outra. Então, se a gente ficar fazendo essa alternância muito depressa, cada um dos usuários aqui vai ter a impressão de que tem um equipamento separado para si, tá? Outra ideia interessante aqui é de vender tempo. Então, se você precisar de 1 hora de tempo de máquina, você vai lá e compra 1 hora de tempo de máquina. Você deve saber que existe esse modelo de negócio hoje em dia também. Tem empresa que, ao invés de comprar um parque de máquinas e mantê-lo, prefere alugar isso e rodar remotamente, via internet. Né? Serviços como Amazon, como queira, fornecem aluguel de máquinas nesse modelo aí. Aí essa estrutura aqui, digamos assim, né? Essa ideia de você fatiar o tempo, recebe um nome. Vamos colocar aqui em cima. Isso é chamado aí de tempo compartilhado, né? Ou termo em inglês, a gente costumava chamar isso de time sharing, tá bom? E vamos fechar aqui com uma última ideia, um último tipo de sistema operacional, de classificação, que é importante também. Vamos fazer um desenho mais ou menos assim. Tipicamente, nós temos um aplicativo que faz um pedido para o sistema operacional
de alguma coisa, né? Ele quer usar uma placa de rede, ele quer imprimir, enfim, vai lá, pá, solicita alguma coisa para o sistema. Mas depois que o aplicativo faz essa solicitação, né, ele vai ficar um tempo aqui tendo que esperar. Concorda comigo? Isso não é instantâneo. Então, vai passar um períodozinho de tempo aqui e aí a gente obtém a resposta. Isso aqui é um ponto crítico que a gente vai conversar rapidamente agora. Dependendo da máquina e do sistema que nós estivermos utilizando, nós não sabemos quanto tempo isso aqui vai demorar. Vamos dar um exemplo, assim, bem simples. Um aplicativo resolve abrir um arquivo em disco. Então pode ser você na sua casa, utilizando um editor de textos, e você resolveu abrir um documento. Quanto tempo demora para receber uma resposta do sistema operacional com esse documento? Nós não sabemos. Isso pode depender de outras coisas que estão acontecendo na máquina. O computador pode estar recebendo um streaming da internet, isso vai atrapalhar um pouquinho dentro desse ciclo aqui. Esse computador pode estar precisando tratar um outro periférico, né? Eu dou um comando para abrir um arquivo, ao mesmo tempo estou mexendo com o mouse numa janela na tela. Então já são duas tarefas, vai interferir nisso aqui. E sem falar que o próprio hardware também vai ter um impacto. Dependendo do disco rígido que eu possuir na minha máquina, o tempo também vai ser variável. Acontece que tem situações que essa variável que eu estou destacando aqui, tempo, né, tem que ser controlada com muito cuidado mesmo. Eu tenho falado de exemplos genéricos, né, nessa conversa aqui, mas eu vou continuar nesse tom. Nós podemos pensar em uma aplicação, tentar talvez algo um pouquinho mais específico, uma aplicação médica, como o marca-passo que eu citei, né? Você vai ter um aplicativo que vai ler sensores, talvez ali de pressão, de sensor elétrico, de atividade cardíaca, etc. Tem que fazer um determinado cálculo e responder mandando um estímulo. Bom, essa resposta tem que ser calculada num tempo preciso, né? Se você... O nome já disse, é um marca-passo, né? Se você está controlando tempo ali com precisão, você não pode se dar o luxo de ter escorregões nessa variável aqui. A gente pode estender isso a várias outras situações. Controle de um motor de um carro, né? Você tem que mandar uma centelha para cada um dos cilindros para fazer o combustível se incendiar. Isso tem que ser controlado com uma precisão, enfim, muito maior do que a de um marca-passo. A gente está falando de tempos ali muito curtos, milissegundo, coisas menores. Então, agora a gente chegou numa situação assim, eu tenho uma série de aplicações aí de eletrônica, de computação, em que tempo se torna uma variável crítica, só que da maneira como a gente está acostumado aí com sistemas operacionais, parece que a gente não vai ter certeza dessa resposta. Então, como é que eu resolvo essa aplicação? De uma maneira geral, a gente está falando então assim de aplicações ou então, vamos colocar assim, sistemas operacionais de tempo real. Sistemas operacionais de tempo real. Essa é a denominação que nós usamos para nos referir a um sistema que seja capaz de garantir esse tempo de resposta. Então, quando a gente faz uma chamada para o sistema, previamente já está combinado conosco que o tempo que isso aqui vai demorar é conhecido e é respeitado. Então, se lá no manual do sistema operacional disser que para eu abrir um arquivo, isso aqui vai demorar 1 minuto
23 segundos e 500 centésimos, então eu posso ter certeza que vai demorar 1 minuto, 23 segundos e 500 centésimos. A gente precisa ter essa informação aqui, né, com certo grau de certeza, porque desse grau de certeza depende o bom funcionamento do aplicativo. Não é? A gente está falando de situações baseadas em tempo, tá certo? Então aí surge esse nome tempo real. Repare que tempo real não tem uma relação com velocidade. Não necessariamente a coisa tem que ser instantânea, veloz, não. A gente está falando a respeito de segurança, ou melhor ainda, de certeza. Se o combinado foi 1 minuto e 23 segundos, então tem que ser 1 minuto e 23 segundos. Se a resposta chegar mais cedo ou mais tarde, isso pode não ser apropriado em face do problema que a gente está tratando, tá bom? Aí nós distinguimos dois tipos assim de sistemas de tempo real, mas você vai perceber que é uma classificação, enfim, não é uma classificação assim a ferro e fogo, eu diria. Nós temos algo que é chamado de soft real time. Já vai ficar claro essa história do ferro e fogo. E a gente tem o hard real time. Eu consigo definir isso aqui através de exemplos. Suponha que a gente está assistindo um vídeo, ouvindo uma música na internet e o nosso equipamento pipoca, trava um pouquinho, né? Talvez eu tenha um computador muito antigo, eu carreguei ele com um monte de coisas, estou rodando antivírus, eu estou brincando com game e ao mesmo tempo botei uma música de fundo e a música dá uma travada. E a culpa não foi da internet, a culpa foi do computador. Assim, uma falha de streaming, né? Pode não ficar muito bom ali, você está assistindo o vídeo fica um pouquinho quebrado. Se é uma falha que a gente pode tolerar, digamos assim, a gente vai mais para essa definição de soft real time. Então, eu preciso de tempo real, eu preciso que o sistema responda numa determinada certeza, né? Se você está jogando quadros de vídeo na tela, porque você sabe que o vídeo funciona semelhante ao desenho animado, né? São flashes que a gente joga na tela, um atrás do outro, e tem que ter uma sequência. Se essa sequência ficar perdida no tempo, o vídeo vai acelerar ou vai frear e não vai ficar legal. Mas se ele acelerar um pouquinho, frear um pouquinho, a gente vai ficar meio chateado, mas não vai ser tão terrível assim. Por outro lado, se eu tiver um equipamento, controle de um avião, né? Daí de repente teu avião resolve acelerar um pouquinho ou frear um pouquinho quando ele não devia fazer isso, a consequência vai ser de outra envergadura. Aí então a gente usa essa expressão hard real time, né? Nos dois casos, essa variável tempo é importante para o que a gente está fazendo. Em geral, são utilizados sistemas microkernel para desenvolver aplicações desse tipo. Sistemas microkernel são preferidos. Por que motivo? Você consegue imaginar, em função do que nós conversamos? Vantagem do microkernel é que ele guarda no núcleo só o que é essencial e a gente vai juntar peças adicionais ao sistema conforme elas forem necessárias. Então a gente tem controle da arquitetura, vai ter um controle melhor do funcionamento do sistema como um todo também, né? Então é típico usar o microkernel em aplicações de tempo real.